Fies, bora ver o que esse cara aqui falou, né, da ESPN, cara. Surpreendente, né? Falar aqui, principalmente mal de hábito da mulher na ESPN. Mas, enfim. Ah, esse cara aqui ele foi muito corajoso, tá? João Gonzalez falou aqui sobre o que está acontecendo nos últimos anos contra o Corinthians. E foi justamente sobre isso que a gente abordou aqui. Esse vídeo aqui aborda no nosso canal Jeff 1910. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, tá? Tá aqui no canal, só você acessar o canal aqui, que vai estar aí para você acessar e assistir esses vídeos também sobre o Coringão de uma forma diferente. E a gente vai ver aqui o que ele falou e depois a gente dá a opinião aqui. Vamos lá. Visto o Corinthians no noticiário nos últimos tempos apenas pelo caos, e é um caos realmente o que ocorre hoje no clube como um todo. Muita gente não sabe nem quem é o presidente do Corinthians, né? As dívidas, 2 transfer bans e Hotel etc. do Memphis. Hotel do Memphis. O Memphis joga bem, o assunto no dia seguinte é o quanto ele custa, ele não quer sair do hotel de luxo e etc. Mas faz tempo que o Corinthians está sendo prejudicado pela arbitragem, o Campeonato Brasileiro como um todo. A expulsão do Martinez é a prova que a Edna estava perdidinha em campo. E aí a gente tem que tratar a Edna como a gente trata o Ramon Abate-Abel, o Candansan que faz arbitragens tenebrosas, entendeu? A arbitragem ontem da Edna é pra gente botar dentro de um saquinho e jogar dentro do lixo. Foi bizarra ontem, perdida. Inclusive, Diego, na expulsão final, ali já tinha ido pro brejo o jogo e tal. O que acontece na expulsão do Charles, eu duvido que ela consiga se explicar. Porque ela não dá o segundo amarelo, ela não foi no VAR ver o lance, ela simplesmente sacou vermelho e tó. Aí o cara que já tava suspenso por um amarelo vai ficar suspenso por 2 jogos porque tomou o vermelho, entendeu? Então é o seguinte, só pra eu concluir o raciocínio e passar a bola pra vocês que eu não quero ser fominha. O Corinthians vem sendo prejudicado nesse Campeonato Brasileiro pela arbitragem há muito tempo, em muitos jogos, e isso não vira pauta. Você sabe por quê? Porque o Corinthians é uma bagunça. E aí, eu discordo de que não vira pauta porque o Corinthians é uma bagunça. Pode ser até também esse motivo. Eu tô falando, no vídeo que eu fiz ontem, que eu acabei postando ontem, no nosso canal secundário, eu mostro exemplos de lances que foram a favor do Corinthians e que até hoje, né, de um lance, na verdade, que é a favor do Corinthians, que até hoje é falado como o maior escândalo da história do futebol. Eu mostro e detalho esse lance, que é o caso do Tinga, o pênalti do Tinga, que é um assunto até sensível. E eu também falo dos erros absurdos contra o Corinthians que não viraram pauta, mas não porque o Corinthians tá bagunçado. Não é por isso. No vídeo eu expliquei, falei vários pontos ali, que é até melhor do que eu ficar falando aqui a mesma coisa. Então é muito bom o torcedor do Corinthians ficar esperto, cara. Ó, Milton Neves inventou o apito amigo, até hoje geral comprou a ideia. Milton Neves, Flávio Prado. Que tem diante aí? O Inter com aquela palhaçada de DVD, entendeu? A arbitragem o VAR tirou 12 pontos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Até que enfim alguém que falou a verdade. Alguém que falou a verdade na mídia, né? Porque nesse vídeo eu falei isso aqui e ele falou praticamente a mesma coisa que eu falei, só que de uma forma mais resumida, na imprensa. Então esse cara foi bem corajoso. Porque o que acontece? É muito bonito esse mesmo discurso, de que o Corinthians é ajudado. E é o que acontece? Quando é prejudicado, e muito prejudicado, o que, é que as pessoas fazem? O que, é que a imprensa faz? Tenta normalizar isso. Passa um pano, tipo assim, não, já foi muito ajudado também, o Corinthians vai reclamar de arbitragem? Pô, o Corinthians vai reclamar de arbitragem? Quem é o Corinthians para reclamar de arbitragem? Os mesmos que estão nesse post rindo, daqui a alguma rodada estarão chorando por causa de arbitragem. Estarão chorando por causa de arbitragem. Engraçado isso. Quem perde com essa arbitragem ruim não é só o seu time, e sim um campeonato todo, não todo um campeonato. A verdade é essa, alguém sensato. Aí vem um comentário, como é que eu posso falar? Alienado, né? Foi ajudado a vida inteira. O Corinthians ele foi beneficiado durante sua história pela arbitragem. O Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. Só que o Corinthians, de alguma forma, ele incomoda muito mais. Ele incomoda e incomodou muito mais. Só você pegar. O Corinthians ele é rival. Ele é rival do São Paulo. Ele é o maior rival do São Paulo, é o maior rival do Palmeiras, o maior rival do Santos. O Inter pega comentários dos caras falando que o Corinthians é o maior inimigo do. Não é nem rivalidade, é inimigo. Eles odeiam o Corinthians mais que o Grêmio. Os colorados. Os cholorados, né? E inclusive, parabéns aí pro Ramon Dias, tá fazendo muito bem o papel dele lá
Tá quase pra ser demitido, o Ramon Dias. Isso acaba respondendo um pouco as perguntas. Pô, por que, que a imprensa não fica... Por isso, cara. E porque tem muito anti na mídia e esses caras vão tirar sarro do Corinthians. E outra coisa, uma coisa que eu vejo muito, eu vejo pouca gente falando, ou ninguém falando, na verdade. Você pega, por exemplo, ali o Vampeta, pô, ídolo. História incrível no Corinthians. Mas virou papagaio do Mauro César, velho. Você vê, tipo assim, se o Mauro César fala que o Corinthians é um lixo, se o Mauro César falar, ele não falou isso, né? Mas ele falar barbaridades do Corinthians na Jovem Pan, o Vampeta vai baixar a cabeça e dizer que é verdade, concorda. Tá desse jeito. O Zé Elias na ESPN raramente dá um discurso lá a favor do Corinthians. E eu não tô falando que eles têm que trabalhar pro Corinthians na imprensa, não, mas tipo assim, ter mais personalidade. O Calçade, que é corintiano, a gente vê, só que eles batem mais porque é pra dar aquela impressão de que são isentos, isentos demais. Só que passam tanto no ponto que parece até antes. O Rizek é desse jeito. O Benja é insuportável nesse caso também. É um cara que eu gosto demais, mas, meu irmão, é o tempo todo, entendeu? E bajula demais o Palmeiras, bajula demais o Flamengo. Parece que tem medo, assim, do que os outros vão falar. Se defender o Corinthians, se botar a cara realmente para defender um time que está sendo injustiçado, né? Então a gente vê esse monte de coisa acontecendo, ano após ano, só que as pessoas não falam, as pessoas parece que não se atentam muito a isso. E o torcedor normal, que se atenta a isso, ele não tem muita voz. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui foi bem objetivo, tá? E esse cara tá recebendo bastante apoio aqui pelo que ele falou, porque ele falou a verdade. Só que falou aqui num programa de talvez baixa audiência aqui da ESPN, que viralizou mais, tá pegando mais views aqui no Instagram. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.